Então por que o Flamengo não foi o campeão? Pergunta ele. Eu pergunto para você, por que não foi o Flamengo o campeão? Faltou jogador? O que aconteceu? Falta um monte de coisa no Flamengo. Aliás, eu acho que a sua enquete poderia acrescentar também Landim e Brás. Também tem uma participação. Que são os grandes artífices do fracasso do Flamengo. Então, se o Flamengo não consegue competir até a última rodada com chances reais de ser campeão, mesmo com todas as chances oferecidas pelo Botafogo e bem aproveitadas pelo Palmeiras, mesmo sem ser tão competitivo e eficiente como no ano passado, isso tem aí as digitais do Landinho e do Brás. Não fossem os dois e a sua péssima gestão, né, o Flamengo talvez fosse o campeão. Eu teria uma chance bem maior, mas trocaram 30 vezes de técnicos, preparadores físicos, ficam nessa loucura sem fim. E ontem o Flamengo protagonizou uma palhaçada ontem, né? Isso é uma palhaçada, fazer homenagem a jogador de futebol depois de perder de 3-0 para o Atlético e ali praticamente dar adeus ao título, a chance de título, num jogo valendo 3 pontos contra um time que era o terceiro colocado como visitante no campeonato, que meteu 3-0 no primeiro turno, num jogo que valia a classificação para a fase de grupos da Libertadores, que sequer está assegurada mesmo com a vitória. Isso é o fim da picada, e as pessoas tratam isso como normal. O Flamengo festejou. Festejou o quê, amigo? Jogadores no campo festejando, jogadores emocionados. Emocionados com o quê? Isso é o fim da picada, cara. Normalizaram assim a bananice. A bananice rubro-negra foi tratada como algo normal, institucional. Não aprenderam nada com a história recente do clube, com o episódio do Cabanhas. E não aprendem nada com o Palmeiras, que mesmo sem ser brilhante, por que ganha o campeonato? Porque o Palmeiras pode jogar mal, mas o Palmeiras nunca é indolente. O Palmeiras nunca é banana, nunca é preguiçoso. É diferente. Jogar mal, perder, é circunstancial. Acontece. O Palmeiras teve fases ruins na temporada, sequências de derrotas, mas o Palmeiras joga sério. O Flamengo sobe nas tamancas, põe as mãozinhas na cintura, não corre em certos jogos, não compete, toma de 4 do Fluminense final carioca, toma de 4 do Bragantino, toma de 3 do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro também, do Cuiabá, perde para Alcas, empata com o Ñublense, é eliminado pelo Olímpia. Querem mais algum outro exemplo? Desse ano ridículo? E aí você dá até uma entrevista do Felipe Luiz em que parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, que quer ser técnico. Ninguém tem constrangimento nenhum, gente. Flamengo, ninguém se constrange. E isso tem as digitais, claro, dos dois dirigentes mais de cargos mais elevados. O vice-futebol é o presidente do clube. Que permitiram, não sei se a ideia partiu deles, mas concordam com uma homenagem a jogador em jogo valendo 3 pontos. E eu transfiro aqui para quem nos acompanha, especialmente para quem torce pelo Flamengo, a pergunta que o colega Fabrício Kika fez na rede social. Alguém acha que Jorge Jesus, já que falamos tanto do Abel Ferreira, então vamos pegar o par rubro-negro do Abel, que é o outro português que fez sucesso aqui, que foi embora rapidamente. Alguém acha que o Jorge Jesus ia aceitar homenagem a jogador num jogo valendo uma classificação para a Champions League ou para a Libertadores? Para a competição internacional? Sendo que o técnico chegou agora, o Tite, em 2023, com a missão de classificar para a Libertadores. Aí a chance do título se ofereceu. Ele e os seus jogadores não foram capazes, não foram competentes o bastante. Aí você vai fazer festa. Vão me convencer que o Felipe Luiz jogou por opção do Tite e não porque ele tinha que ser homenageado, e ele erra na jogada que gera o pênalti, que gera o gol do Cuiabá, proporcionando um final de jogo perigoso para o Flamengo, que se toma um gol ali, 2 pontos a menos, a chance é enorme de ficar fora da Libertadores em sua fase de grupos. Isso não é pouca coisa não, para quem não se ligou, quem começar a Libertadores na fase de grupos vai jogar em abril. Quem tiver que disputar 2 fases de fase preliminar, 2 etapas, 2 mata-mata, começa em fevereiro. Muda completamente o planejamento. Você tendo aí a chance de usar o estadual, já que não é para nada o estadual, que sirva de pré-temporada. Aí você mete no meio ali 2 mata-mata. Mas o mata-mata nessa fase é fácil. O Olímpia eliminou o Fluminense. No ano passado, o mesmo Fluminense, o mesmo Olímpia que eliminou o Flamengo nas oitavas esse ano. Então aparece aí um Milionários da vida, um Olímpia, um São Lourenço, sei lá, eu não vi ainda quais são os times, mas enfim, um time que tem algum porte, e você pode ser eliminado precocemente. O Corinthians já foi também, eliminado pelo Tolima lá atrás. Outras equipes brasileiras passaram por isso. São Paulo caiu para o Talheres. Você vai fazer o quê ali? Quer dizer, o que aconteceu ontem, com festa no final, enquanto o Palmeiras comemorava o título praticamente, merecidamente, o Flamengo estava comemorando sei lá o quê. Quer dizer, é realmente demais. Se a ideia é fazer cortina de fumaça para esconder toda a pífia temporada do Flamengo, pode enganar os ingênuos, mas não a todo mundo. Pois é. Cá, vocês estão rindo de quê? Na boa mesmo.
A temporada do Flamengo foi ridícula. Ridícula. No ano, o Flamengo tem 75 jogos oficiais, 41 vitórias, 15 empates, 19 derrotas, 125 gols feitos, 79 sofridos. Colecionou vergonhas, derrotas vexatórias, sobretudo no Maracanã, briga entre jogadores, Varela e Gerson se socando no Ninho do Urubu, briga de preparador físico da comissão técnica, no caso do Sampaoli, com o Pedro, dando soco na cara do Pedro, virou caso de polícia. Briga de dirigente com o torcedor, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, mordendo virilha de torcedor em shopping no Rio de Janeiro. Todos os títulos disputados, perdidos. O Flamengo disputou 7, 8 títulos, perdeu todos. Todos. O Flamengo viu o rival Fluminense ser campeão da Libertadores dentro do Maracanã. Então, qual é a graça? Por que todos os dirigentes do departamento de futebol estavam felizes, rindo à toa? Estamos falando de um elenco que é o elenco mais caro do futebol brasileiro. Poxa, Vene, você é exigente? Sim, bastante. Poxa, Vene, você é chato? Sim, bastante. O sarrafo do Flamengo aumentou, pessoal. Não dá para aceitar qualquer coisa. Aí no último jogo, no Maracanã, no ano, a despedida do Felipe Luiz, estava todo mundo rindo. Departamento de futebol rindo. Mas rindo de quê? Rindo de quê? Eu não vou ser leviano de dizer que colocaram essa despedida do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio de propósito para, entre aspas, encobertar os problemas. Porque a gente sabe, se não tivesse essas despedidas, os torcedores que fossem ao Maracanã iriam vaiar, xingar a diretoria, xingar Marcos Braz, xingar Bruno Spindel, xingar Rodolfo Landim. Mas com as despedidas, o clima foi de festa e é super compreensível. Mas não era para ter climinha de felicidade no Maracanã saindo do departamento de futebol do Flamengo. Um departamento de futebol que queria renovar com o Gabigol recentemente, dando mais 5 anos de contrato para ele, sendo que hoje é um jogador comum. Um dos piores atacantes do futebol brasileiro, hoje, atuando, é reserva no Flamengo. Vários outros erros do departamento de futebol. O Flamengo não conquistou nada em 2023. Óbvio, os jogadores são culpados, mas a diretoria é a maior culpada disso. Foram as decisões do departamento de futebol com respaldo do presidente Rodolfo Landim. Então, estão rindo de quê? E para piorar, na minha opinião, piorar toda essa situação, colocaram o Juan, gerente de futebol do Flamengo, que ninguém sabe o que faz no dia a dia do Flamengo, a verdade é essa, para dar coletiva ao lado do Tite. Gente, que tragédia. O Juan não passa nenhuma credibilidade, nenhuma confiança nas palavras. Ele foi questionado qual foi o erro do Flamengo esse ano. Ele disse, sabe o quê? Abre aspas. Eu acredito que fomos um time muito irregular esse ano. E quando você é irregular no Brasil, com tantos times competitivos, fica difícil. Depois você muda a metodologia de trabalho. Oh, jura? Saudações rubro-negra, então isso aí, pessoal, foi mais uma informação aí, né? O Mauro César revoltado, detonando aí a diretoria do Flamengo, né? E falando aí o culpado, né? Pela essa campanha que o Flamengo teve em 2023, né? Uma campanha pifa aí, uma campanha ridícula. Não ganhou nada esse ano, né? Disputou o Mundial, perdeu. Disputou a Recopa, perdeu pro Palmeiras. Copa do Brasil foi eliminado. Libertadores foi eliminado. Brasileirão não conseguiu vencer. Carioca perdeu pro Fluminense. Então um ano aí vexatório do Flamengo, né? E para amenizar esse final de temporada, a diretoria, né, armou esse circo aí, né? Essa despedida do Felipe Luiz para os jogadores e nem diretoria ser vaiado, né, no Maracanã na última rodada, no último jogo do Flamengo em casa, né? Já que o Flamengo nesse último jogo na quarta-feira recebe a equipe do São Paulo no Morumbi, beleza? Então, pessoal, comente aqui a opinião do Mauro César. Você está de acordo com o Mauro César e o Vene Casagrande ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Também se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial para você receber notícias do Flamengo de hoje, notícias do Flamengo atualizadas e as notícias do Flamengo, beleza? Então essa aqui é a nossa informação de hoje, espero que vocês tenham gostado. Logo mais voltarei com mais informações do nosso Mengão, beleza?